Quais as regras para montar uma escala de trabalho? Você precisa observar essas regras para a sua escala de trabalho não estar infringindo a legislação trabalhista, e isso você aprenderá na aula de hoje. Então fica comigo até o final. Novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Aqui eu trago muito conteúdo de departamento pessoal para você, incluindo legislação trabalhista, cálculos, dia a dia, rotinas, novos entendimentos e muito mais. Se você ainda não é inscrito, te convido para se inscrever e também deixar aquele like que ajuda bastante aqui o canal, além do YouTube entender que conteúdos como este são relevantes para você e te indicar mais vídeos assim. Então, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui e também maratone as centenas de aulas que nós temos aqui disponibilizadas de forma gratuita e com muita qualidade e informação para você que já atua no departamento pessoal ou que pretende atuar. Quando o assunto é escala, tema da aula de hoje, muitas dúvidas surgem, diversas dúvidas. E quando falamos de montar uma escala, vários pontos devem ser observados para que você não infrinja a legislação pertinente. Então, na aula de hoje, você entenderá as regras para fazer uma escala de trabalho, já que temos diversas escalas de trabalho possíveis de serem implementadas nas empresas. Primeiramente, gostaria de falar com você sobre jornada de trabalho de um empregado. Quando o empregado ele é contratado mediante uma jornada normal de trabalho. Por exemplo, de 8 a meio-dia, de 13 às 17, de segunda a sexta. Ou no sábado, 4 horas, adicionando a essa jornada semanal. E também temos situações em que o empregado trabalha por escala, que não seria, por exemplo, de segunda a sexta, todo santo mês, sempre segunda a sexta, todos os dias ali, segunda a sexta, o empregado estará trabalhando. Não, por escala já é diferente. Pode haver ali algumas alterações, inclusive no descanso semanal remunerado. E quando temos escalas de trabalho, muitas vezes o empregado não irá folgar necessariamente no domingo. Você já passou, por exemplo, na padaria? O padeiro está lá, ele fez o pão. E no restaurante? O caixa está lá, trabalhando. Então esses são alguns exemplos de empresas que trabalham num domingo, num feriado e precisam montar uma escala de trabalho para que haja um revezamento ali e que alguns empregados trabalhem no domingo enquanto outros folgam, ou no feriado uns trabalham enquanto outros folgam, e vai tendo ali uma rotatividade com relação a essa folga. E com relação à escala de trabalho e folga, nós temos várias possibilidades. Não temos a obrigação na legislação de ter uma jornada, por exemplo, de segunda a sexta. Como eu disse, tem empresas que são autorizadas a funcionar domingos e feriados. Com isso, se essas empresas estão autorizadas a funcionar domingos e feriados, elas precisam montar uma escala para que haja empregados que atendam o público dela no domingo e no feriado. Então não temos uma jornada diária padrão para todos os empregados do Brasil. O que temos na legislação que é importante observarmos é jornada limite diária, que seria de até 10 horas. Com exceção da jornada 12 por 36, considerando a escala de trabalho 12 por 36. Temos várias maneiras de organizar uma escala, considerando a empresa, considerando o seu nicho de atendimento, considerando quantos empregados a empresa precisa ter, por exemplo, num domingo, para rodar ok, para atender os clientes. Então, iremos analisar as particularidades, o que a empresa busca, quais são os resultados que ela almeja com aquela escala. Tudo isso é analisado no momento de criar uma escala. Apesar de não termos essa jornada diária padrão para todos os empregados, nós temos regras. O empregador não pode montar uma escala de trabalho como ele achar que deve, como ele achar que para ele é o mais benéfico e ponto. Não. Precisamos nos atentar o que a legislação traz e os pontos importantes para que a sua escala não seja considerada como um ato que estaria infringindo a legislação,
já que, se você não observa a legislação vigente, o empregado, inclusive, pode depois reclamar na Justiça do Trabalho, ok? Então, considerando escalas, temos várias possibilidades, como 5 por 1, 5 por 2, 6 por 1, 6 por 2, 12 por 36, etc. E qual a melhor dessas escalas para você implementar na prática? Depende de cada empresa. Eu aconselho aqui a você conhecer cada uma dessas escalas, como que é o funcionamento de cada uma, para você adequar ao que a empresa mais precisa, a sua realidade, considerando também, levando em conta as convenções coletivas de trabalho, se não tem nenhuma particularidade nessas convenções que você precisa observar. Quando falamos de jornada diária e jornada mensal, ela deve ser observada para a criação da escala, para você não ultrapassar a jornada ou diária ou mensal do empregado. Então, iremos entender esses dois conceitos aqui antes de falarmos das regrinhas que são importantes também. Quando falamos da jornada diária de trabalho, nós podemos ter, por exemplo, 8 horas de trabalho, nós podemos ter 6 horas de trabalho, nós podemos ter 8 horas de trabalho mais 2 de compensação, com o limite de 10 horas diárias, conforme a legislação. Isso vai variar de empresa para empresa, ok? Mas considerando a somatória das jornadas diárias, na semana, se você tem, por exemplo, uma jornada semanal de 40 horas, a jornada mensal são 200 horas. Mas se a soma da jornada semanal gerar 44 horas, você já tem a jornada mensal de 220 horas. Esse daqui é o limite trazido pela Constituição Federal, lá no artigo 7º, e também na CLT. Jornada semanal de 44 horas e mensal de 220. Esse é o limite. Não quer dizer que todas as empresas precisam ter esse limite de 44 horas semanais. Se a empresa quiser, pode implementar uma jornada menor, por exemplo, 40 horas semanais. Isso vai variar de empresa para empresa. E se nós temos uma jornada 12 por 36? Escala de trabalho 12 por 36. 12 horas de trabalho seguidas por 36 ininterruptas de descanso. Nesse caso, quantas horas mensais nós temos? Se não tiver algo contrário na convenção coletiva, utilizamos o entendimento do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que para jornadas 12 por 36 ou escalas 12 por 36, a jornada mensal é considerada como 220 horas. Visto isso, esse entendimento de jornada diária, jornada mensal e jornada semanal, passamos agora a entender quais as regras que você precisará observar, que estão presentes na legislação trabalhista, quando for montar uma escala. A escala você vai definir de acordo com a empresa, as particularidades, com o objetivo daquela escala e pode até ter aí uma análise de qual escala vai ter um melhor rendimento, considerando o real, a empresa em si, o dia a dia. Considerando essas regras, é importante que você atenda todas, ok? Mas antes eu gostaria de te convidar para conhecer meu treinamento completo, que é o especialista em departamento pessoal. O link está aqui na descrição e nele você tem acesso a mais de 270 aulas que vão do básico ao avançado sobre departamento pessoal. Então você entenderá com muito mais profundidade sobre jornada de trabalho, contratos de trabalho, processo admissional, demissional, folha de pagamento, férias, rescisões, 13º, entre outros módulos, como é social, por exemplo. Além disso, você tem acesso a vários módulos bônus, como Word, Excel, PowerPoint, orientações de carreira, e todas essas aulas são atualizadas, porque sim, o departamento pessoal passa por mudanças constantes, já que trabalhamos muito com legislação trabalhista, previdenciária, cálculos, os entendimentos mudam ao longo do tempo e também os processos no departamento pessoal tendem a mudar, as tecnologias chegam, então é necessário estarmos sempre nos adequando. E aqui no treinamento eu busco sempre isso, levar para você as aulas mais atualizadas, por isso que nós sempre estamos atualizando as aulas. Temos mais de 16 mil alunos hoje matriculados e se você quer se tornar um aluno também,
é só ir aqui na descrição desta aula que você está me acompanhando pelo YouTube e clicar lá para conhecer o treinamento completo. Considerando aqui o nosso treinamento, nós temos ótimas avaliações, você pode conferir também. O suporte às dúvidas, caso você tenha alguma dúvida durante as aulas, é feito diretamente lá pela plataforma do aluno. E ao final do treinamento você recebe certificado. Então, só clicar aqui no link da descrição desta aula. Vamos continuar aqui com os passos necessários para que você observe e não faça uma escala errado. Primeiro passo: não ultrapassar 10 horas diárias de trabalho. Trouxe aqui um artigo no qual cita essa limitação da jornada diária para que você, quando for montar uma escala, não ultrapasse essa jornada diária de trabalho. Lembrando que você precisa também considerar quantas horas o empregado trabalhará na semana, que é 44 horas o limite, e também no mês. Considerando 44 horas por semana, teremos 220 horas por mês, ok? Então, primeiro ponto que você vai observar aqui: não ultrapassar 10 horas de trabalho diárias. Por que 10 horas? Lá na CLT, artigo 58, nós temos que a duração normal do trabalho para empregados de qualquer atividade não excederá 8 horas diárias. E no artigo 59, nos traz que essa jornada normal de 8 horas pode ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2. Então, aqui está autorizando que nós tenhamos 8 horas normais, mais 2 horas como horas extras ou horas que são compensadas posteriormente. O limite aqui, diário, 10 horas que você vai observar. Segundo ponto: não ultrapassar a jornada semanal de 44 horas semanais, conforme Constituição Federal 1988. Lá no artigo 7º, nós temos aqui duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, traz o limite semanal de 44 horas que você vai observar aí para montar a sua escala. Terceiro ponto aqui: quando você tem uma empregada, uma mulher, nós temos uma regra específica lá na CLT. Ah, é discriminação com os homens? Está na CLT as regras e nós teremos que seguir, ok? Então, quando temos uma mulher que você faz a escala e tem uma mulher, ela tem direito a uma folga no domingo a cada 15 dias. Aonde está isso? Lá no artigo 386. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal que favoreça o repouso dominical. Ou seja, mulheres precisam descansar pelo menos uma vez a cada 15 dias, considerando o descanso no domingo, ok? Quarto, o intervalo entre duas jornadas não pode ser inferior a 11 horas. Como assim? O término de um dia de trabalho e o início do dia seguinte, esse intervalo de tempo precisa ser de no mínimo 11 horas. Onde está isso? CLT, artigo 66. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Então, considerando o término da jornada de trabalho, o período para o início no dia seguinte, por exemplo, é de 11 horas no mínimo que o empregado precisa ter de descanso. Vou deixar também uma outra recomendação. Quando você precisa conferir a folha de pagamento, porque os sistemas hoje são parametrizáveis, então precisamos fazer a conferência dos cálculos. E aí que muita gente se embanana, porque são dezenas de cálculos. E para isso eu vou te convidar, além de conhecer o meu treinamento completo, que é especialista em departamento pessoal, a conhecer também o meu livro digital, que é o Manual de Fórmulas Folha de Pagamento. Nele você tem acesso a mais de 30 fórmulas com bases legais e passo a passo para você conferir a sua folha de pagamento de uma forma mais simples e descomplicada. Além disso, você terá acesso a vários bônus, como por exemplo, mais de 70 rúbricas configuradas para atendimento ao e-social, que se estiver configurado incorretamente, você provavelmente terá erros no cálculo, considerando cálculo de INSS,
a guia lá quando for gerar, né, de FGTS, do FGTS digital ou DARF único com valores de imposto de renda e INSS, se não estiver configuradas corretamente, podem gerar erros, ok? Então é importante você ter todo esse material aí disponível para utilizar no dia a dia. Deixei 2 recomendações. Para você conhecer o meu treinamento completo, que é especialista em departamento pessoal, e também o meu livro digital Manual de Fórmulas Folha de Pagamento, que você pode baixar, imprimir e levar para o dia a dia. Recapitulando tudo isso que eu falei aqui sobre escalas para você não fazer uma escala errada. Sempre observe todos esses pontos. Não ultrapassar 10 horas diárias de trabalho, não ultrapassar 44 horas de trabalho na semana. Empregada mulher precisa ter pelo menos uma folga no domingo a cada 15 dias, de acordo com o artigo 386 da CLT. Intervalo entre 2 jornadas. Pode ser o término de uma jornada, início da outra. Precisa ter ali um intervalo mínimo de 11 horas, considerando 2 jornadas de trabalho. Espero que este conteúdo tenha atendido às suas expectativas quando o assunto é escala, que eu sei que muita gente tem dúvida quando vai montar uma escala de trabalho. Então até a próxima aula, e se ainda não deixou aquele like e se inscreveu aqui no canal, aproveita, se inscreve, você vai ter muito conteúdo como este sendo recomendado para você, e são conteúdos importantes que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia, ok? Mas não se restringe a esse vídeo, maratone todo o canal aí, que tem muito conteúdo mesmo, não estou brincando. Até a próxima aula aí, tchau, tchau!